Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai se sentando e cantando isso. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Muito bem, então boa noite a vocês, né? Já me apresentaram aqui, né? Só me completando a apresentação aí então, né? Para os que não me conhecem, né? Meu nome é Rafael, eu sou consagrado aqui da comunidade, né? Sou casado, tenho uma filha, né? O Edivandro rezou agora por elas. Sou membro da comunidade aí já faz 10 anos, né? Já esse ano está completando 10 anos que eu caminho aqui. Trabalho como professor, né? Sou professor de História e de Ensino Religioso, né? Também, de Filosofia também. E aqui na comunidade, né, eu trabalho em apostolados diversos aí, né? Então tem vários trabalhos da comunidade e eu estou envolvido aí em vários desses trabalhos. E hoje, né, com alegria eu recebi o convite, né, do pessoal que preparou, que rezou e pensou nos temas aí do mês de maio, né? Me convidaram para falar. E acho que quem me convidou não imagina isso, né? Mas eu falo sobre qualquer tema que tenha a ver com a doutrina, com a fé, com todo prazer. Mas um tema que me é particularmente querido é falar sobre Nossa Senhora, né? Se eu pudesse, eu pregaria só sobre Nossa Senhora. É que às vezes é necessário pregar sobre outras coisas também. Mas se eu pudesse, eu falaria só de Nossa Senhora, né? Porque falando de Nossa Senhora, nós falamos de tudo que é essencial para a fé. Onde está Nossa Senhora, está Cristo. E é impossível dissociar, separar a figura de Maria da figura de Cristo. Então, se nós não queremos errar, basta que nós nos aproximemos de Nossa Senhora. Onde está Nossa Senhora, está também o seu Filho. Então, nós não erramos, né? Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja, ele dizia o seguinte, né? E hoje, assim, se de tudo que eu falar, vocês esquecerem de tudo, eu rezo assim ao Espírito Santo que pelo menos conserve na memória de vocês isso que eu vou falar agora, que não fui eu que disse. Quem disse, né? Foi Santo Afonso quem disse isso. Santo Afonso dizia o seguinte, que o verdadeiro devoto de Maria não se perderá jamais. Então, que isso aqui já é o resumo, a gente podia até acabar por aqui, né? Que a gente guarde muito isso, né, no nosso coração, que a gente tenha isso muito presente. O verdadeiro devoto de Maria, ele não vai se perder jamais, porque Nossa Senhora não deixa se perder aquilo que é dela. Se somos devotos dela, nós somos dela. Então nós não nos perderemos, né? O verdadeiro devoto de Maria, nem que seja na última hora, Nossa Senhora nos leva para Deus, né? Rezemos para que não seja na última hora, mas nem que seja na última hora, aquele que é devoto de Maria nunca é abandonado por ela. Ela sempre leva aquele que é devoto dela ao seu Filho Jesus. É um caminho inevitável, né? E para a gente começar então a nossa reflexão dessa noite aqui, eu vou pegar o texto aí de João, capítulo 2, bem no comecinho do Evangelho aí de São João, capítulo 2, os primeiros versículos. 3 dias depois celebrou-se um casamento em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus e os seus discípulos, que também foram convidados para esse casamento. Como o vinho estava acabando, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que relação há entre mim e ti? Ainda não chegou minha hora. E então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, destinadas às purificações que os judeus costumam fazer, cabendo em cada uma
80 ou 100 ou 120 litros d'água. Jesus então disse: enchei-as de água até a boca. Encheram-na como Jesus mandou, e então Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Muito bem, o resto da história vocês conhecem, né? Então essa daqui é a narrativa do primeiro milagre de Jesus. Por que eu peguei esta narrativa, né? Porque de todos os textos, tem vários textos que falam sobre Nossa Senhora no Evangelho, mas o que resume melhor o que é o nosso tema, né? Qual que é o nosso tema de hoje, né? O nosso tema é uma prece, é um pedido a Nossa Senhora, né? Guarda no céu o meu lugar. Então, quando nós falamos de céu, nós falamos de salvação, a salvação começa por onde? Pela adesão a Cristo, né? Pela fé em Cristo, né? Por esse acreditar que a salvação, ela depende da minha colaboração com Deus, mas é Deus quem me dá a salvação. E aí, muito bem. E aí, o que a gente vê nesse Evangelho? Nesse Evangelho a gente vê algo que às vezes a gente lê, ouve esse Evangelho várias vezes e passa um pouco desapercebido quando a gente lê esse Evangelho. É interessante como Jesus responde à mãe. Para nós, hoje em dia, isso aí soa muito estranho, né? Que Nossa Senhora vem e diz: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mas o que tem, né? O que nós dois temos a ver com isso? Em algumas traduções. Em outras dizem: o que há entre mim e ti? Parece até muito mal educado, né? Da parte de Cristo. Só que se a gente prestar atenção, o diálogo dos dois é meio seco. Nossa Senhora, ela não vem floreando muito a coisa. Ah, então eu estava lá na cozinha, nossa, você não sabe o que aconteceu, o casal está num apuro. Não, ela chega, queima a roupa, ela diz: eles não têm mais vinho. E do mesmo jeito que o negócio vem a queima a roupa, volta a queima a roupa, né? Jesus fala: o que nós temos a ver com isso? E aí o negócio continua ainda, né? Nossa Senhora não para. Ela simplesmente age como boa mãe, né? Que sabe que quando manda alguma coisa o filho deve obedecer. Então Nossa Senhora, é interessante que mesmo ela sabendo que Jesus, enquanto filho dela, ele é submisso a ela, mas enquanto Deus, ele é muito maior que ela. Mas aí Nossa Senhora usa nas bodas de Caná sua prerrogativa de mãe. Ela vem e ela dá uma ordem enquanto mãe. Por isso que São Bernardo de Claraval, ele dizia que Nossa Senhora, ela não tem poder nenhum, poder dela mesmo. Onde está o poder de Nossa Senhora? No poder de pedir. Por isso que São Bernardo, ele dizia que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. O que ela pede, ela alcança, né? Se ela pedir, ela vai alcançar, né? Então por isso que ela é onipotente enquanto pede. Onipotente é só Deus, mas Maria é onipotente enquanto pede. Se ela pedir, de um jeito ou de outro, Deus vai atender. E aí é interessante, né? Que ela vem, eles não têm mais vinho. Jesus tira o corpo fora, fala: não chegou minha hora. Ele ainda deixa muito claro, porque o plano de Deus, ele tem uma hora, ele tem um momento certo para acontecer. E é interessante a insistência de Nossa Senhora. Ela não quis nem saber se tinha chegado a hora, se não tinha. O que ela faz? Ela simplesmente se vira para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está a chave da devoção a Nossa Senhora. Nossa Senhora hoje, para quem é devoto dela, para nós que somos filhos de Nossa Senhora, é isso que ela continua a dizer para nós. Quando nós vamos até ela, qual é a ordem que Nossa Senhora nos dá? Fazei tudo o que ele vos disser. É isso, ser devoto de Nossa Senhora é fazer tudo que Jesus manda. E aí é interessante, né? Ela jogou a batata quente lá para Jesus e o Evangelho não diz nem que ela ficou ali, nem que não ficou. Ela simplesmente disse e ela desaparece de cena, né? Nós não ouvimos mais falar dela no Evangelho. Ela simplesmente diz: façam tudo que ele mandar. Então, quer dizer, ela pediu, Jesus disse que não podia atender porque não tinha chegado a hora, e ela saiu já confiando que a graça, o pedido dela estava atendido. O Evangelho nem narra que ela ficou ali insistindo: ah, não, vai lá meu filho, faz. Não, eu sei que não está na hora, mas vamos. Não, ela simplesmente disse, né, façam tudo que ele vos disser. E ela sai de cena e Jesus realiza o seu primeiro milagre. Esse Evangelho ele é riquíssimo, que ele nos mostra algumas coisas importantes. Nossa Senhora, de fato, quando ela pede, Deus a atende ao ponto de mudar um plano seu. O desígnio divino, Deus não muda aquilo que ele planeja, mas por um pedido de Nossa Senhora, Deus muda. Jesus disse: não é chegada a minha hora. E o que ela pediu? Ela pediu o auxílio de Cristo, e Cristo deu.
por um pedido de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora de fato é a onipotência suplicante, ela dobra a vontade de Deus para auxiliar os pecadores, né? Então, e é isso que Nossa Senhora segue fazendo até hoje. É por isso que Nossa Senhora, entre todos os santos, a maior intercessora que nós temos é Nossa Senhora. Na Igreja Católica, há uma diferença no culto que nós prestamos a cada entidade diferente. A Deus, nós prestamos o culto de latria. O que é latria? Adoração. É por isso que a idolatria é quando você adora um Deus falso. Isso é idolatria. Então, a Deus nós damos a latria, a adoração. Aos santos e aos anjos, nós prestamos um culto chamado de dulia. O que é dulia? Veneração. Nós respeitamos essas pessoas, olhamos para a vida dessas pessoas como exemplo para nós. Então é um culto de dulia. Mas a Virgem Maria não se enquadra nem no culto de latria, porque ela não é deusa, nem no culto de dulia, porque ela não é uma simples santa. Então a Maria nós prestamos o culto de hiperdulia. É por isso que nós a chamamos de Santíssima. É a veneração mais alta, mais elevada que se presta a uma pessoa, nós católicos destinamos a quem? A Virgem Maria. Abaixo de Deus, sem dúvida nenhuma, está a Virgem Maria. Por quê? É muito interessante, no mistério de Deus, Deus escolhe entre os seres humanos, né, como o maior ser humano, né, justamente, né, o ser humano sem ser o Cristo, que é o Filho de Deus por excelência, que é o homem por excelência, depois da Trindade, quem vem em primeiríssimo lugar é a Virgem Maria. E por quê? Porque o próprio Deus quis assim, no desígnio divino, Deus escolheu Maria, Deus Pai escolhe Maria como a sua filha predileta. Então Maria, ela é a filha predileta de Deus Pai, ela é a esposa do Espírito Santo, é ela que vai gerar pelo poder do Espírito Santo, e ela é mãe de Deus Filho. Não existe nenhum ser humano, nunca houve, né, antes dela, e nem existirá depois dela alguém que chegou tão perto da Trindade. Então Maria, ela é o ser humano mais próximo da Trindade, a filha predileta do Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar que Jesus não tinha pai humano? Jesus, ele foi vestido de carne, o verbo de Deus. Jesus é Deus, eterno, Espírito, que quando se encarnou, ele foi vestido de carne material, carne humana, pela Virgem Maria. Uma pessoa comum, como todos nós aqui, né? No processo de fecundação lá de espermatozoide e óvulo, né? Nós temos lá os 23 cromossomos do pai e os 23 da mãe, né? Somando os 46 cromossomos. Jesus não tem os cromossomos do pai, é interessante. É um ser humano, 100% humano, mas ele não tem característica do pai porque ele não tem pai humano. Mas ele tem o que? Mãe humana. Então a humanidade de Cristo, ela foi dada por Maria, e quando nós comungamos o corpo de Cristo na Eucaristia, nós comungamos a carne gerada no ventre de Maria, nós recebemos em nós algo dela, entendeu? Nós recebemos algo da Virgem Maria em nós, quando nós comungamos. Nós nos unimos também à Virgem Maria quando nós comungamos, porque é o filho dela, que veio dela. E é interessante então ver essa relação de Deus com Maria. Então, se Deus, que não precisa de ninguém, cria tudo do nada, quis precisar de uma criatura humana chamada Maria, nós não temos o direito de deixar Nossa Senhora de lado. Nós não temos o direito, enquanto cristãos, de dizer que a figura de Nossa Senhora é relativa. Tudo é relativo diante de Deus, mas Deus não a quis relativizar. Deus a trouxe para junto de si e Deus a honrou. Na Sagrada Escritura, se vocês olharem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nenhuma pessoa é chamada de cheia de graça. Nenhuma pessoa. Nem Moisés, que recebeu os 10 mandamentos de Deus, Moisés não é chamado de cheio de graça. E olha que Moisés falava com Deus. E não é chamado cheio de graça. Por quê? Moisés falava com Deus, Maria gerou o Filho de Deus. Maria é maior que Moisés, e Maria é maior que qualquer um. Não há comparação possível em relação à Virgem Maria. Entendeu? Então,
Infelizmente, às vezes a gente ouve posturas assim dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica também, né, com irmãos separados aí de outras denominações religiosas, mas às vezes até católico. Fica meio cheio de dedo, assim, eu não sou tão devoto de Nossa Senhora porque eu tenho medo de desviar do foco. O foco é Cristo. Mas se você busca Nossa Senhora, você já está encontrando, junto dela está o Filho. É um erro, é um engano demoníaco, diga-se de passagem, acreditar que, sendo devoto de Nossa Senhora, nós estamos longe de Cristo, né? Aliás, é muito agradável ao demônio nos afastar de Maria, que nos afastando de Maria já é o primeiro passo para nos afastar definitivamente de Cristo, entendeu? Então começa por aí. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, porque Deus a elegeu, ela é a cheia de graça. O que significa um recipiente cheio, uma coisa cheia? Se eu digo, este copo está cheio d'água, né? Quando eu digo que uma coisa está cheia, é que não cabe mais nada. Se eu pingar uma gota a mais, o copo derrama. Então aí o copo está cheio, realmente cheio. Maria é a cheia de graça. O que o anjo está dizendo quando ele diz ave cheia de graça? Ele está dizendo, Maria é a Imaculada Conceição, ela é concebida sem pecado, o pecado não a tocou, porque um ser humano que é tocado pelo pecado, ele já não é cheio de graça, ele tem a graça, mas ele não pode ser cheio dela, completamente cheio, né? Quantos de nós, né, a gente confessa, mal a gente confessou, a gente já peca, né? E nós somos tentados de todo lado, às vezes em coisas muito sutis, né? Esses dias eu estava rezando assim, me deu um estalo assim, né? Que enquanto eu estava rezando, estava o celular vibrando lá com mensagem, né, de WhatsApp chegando, né? Eu falei, hoje a tentação ela chega até via WhatsApp, chega via Facebook, via rede social, porque você está rezando é aquele tormento, né? Ali apitando do seu lado, cheio de preocupação inútil, você vai olhar lá, não é nada, né? É mensagem, é bobeira, é palminha, né? É coisa que não quer dizer nada, é para te desviar, né? Eu já tomei uma decisão, eu desligo esse troço, né? Na hora que eu vou rezar, eu desligo para mutar isso aqui, né? Para ninguém ligar, isso aqui não vibra, porque senão você desvia do foco que é Deus, né? E quanto é fácil a gente pecar, né? Eu, como sou professor, eu tenho muito aluno, né? Às vezes em Facebook. Olha, quer ver uma coisa boba que me deu um estalo, eu nunca tinha pensado nisso, né? E sou consagrado, sou de igreja, quantos anos que eu tenho de caminhada, às vezes eu pegava lá, você vai rodando, né, aquele feed de notícias ali, para rezar parece que 10, 15 minutos você não acha tempo, mas você vai rodando aquilo ali, você passa uma hora fácil, né, só olhando a vida dos outros, né, ao invés de cuidar da sua, né, de rezar, de fazer alguma coisa útil, você fica lá olhando a vida dos outros. E aí eu comecei a fazer um exame assim, né, que o negócio ele já é feito de um jeito que parece que você tem que agradar um pouco os outros, você tem que curtir um pouco as coisas dos outros. E às vezes eu via lá tanta porcaria, tanta coisa que aluno meu postava, eu curtia. A molecada tirando foto, isso, aquilo, eu curtia. E aí uma vez, né, aconteceu assim, esses dias atrás até, né, eu curti lá um negócio lá e nem vi direito o que era. Aí depois foi até minha esposa que viu, ela falou assim, você viu o que o moleque escreveu? Você curtiu lá? Eu falei, ele coloca lá umas frases, lá umas coisas lá, só para dar uma prestigiada no menino lá, aluno meu. Ela falou, não, mas volta lá e lê de novo. Aí eu fui ver, eu falei, pô, né, não tinha percebido. O negócio todo meio torto lá, um desabafo que o moleque... Então, olha como que às vezes a tentação nos pega nisso, né? Às vezes uma foto menos casta, às vezes uma publicação besta, você vai lá e curte aquilo lá. O pecado, ele vai entrando, ele vai tomando o espaço de Deus e a gente não percebe, né? Então nós temos a graça de Deus, mas às vezes a gente não é cheio de graça. Por quê? Nós confessamos o pecado é apagado pelo poder da confissão, mas a raiz do pecado, a inclinação para o pecado, ela permanece em nós. Agora o anjo, quando ele saúda Nossa Senhora, ele não diz isso, ele diz cheia de graça, é aquela que é plena da graça, não há espaço para o pecado. E outra, há um detalhe interessante na saudação do anjo, né? Que a gente amaria muito mais Nossa Senhora se a gente olhasse para o que o anjo fez. O anjo, né, o arcanjo Gabriel, é um anjo que assiste diante do trono de Deus. A Sagrada Escritura diz que os anjos, eles têm uma aparência tremenda, é uma aparência que impressiona, mas aterroriza, né? Quantas vezes nas Sagradas Escrituras os profetas, os patriarcas, ao verem os anjos, cobriam o rosto, né, para não terem de olhar para o anjo, porque é algo tremendo. Inclusive a Sagrada Escritura vai narrar que a visão de um anjo, que é uma criatura de Deus, pode matar.
uma pessoa pela glória que o anjo reflete, porque ele reflete a glória de Deus. Então é capaz de matar uma pessoa. E o que acontece com o arcanjo Gabriel? Ele aparece para Nossa Senhora e diz: ave cheia de graça. Não é Nossa Senhora que saúda o anjo, é o anjo que saúda Nossa Senhora. Então, para quem não ama Nossa Senhora o suficiente, então aprenda com o arcanjo Gabriel. Se ele que está diante de Deus, na visão de Deus, se curva diante de Nossa Senhora, quem é você que só está na visão do pecado para não honrar Nossa Senhora? O que você vê todo dia? Pecado. O que você vê todo dia? Podridão. O que você vê todo dia? Os seus defeitos, os defeitos dos outros, e você não saúda Nossa Senhora. Então o que você é? Sem vergonha. Eu também. Nós todos somos, porque nós honramos Nossa Senhora pouco. Os padres da igreja, os primeiros autores cristãos, Santo Irineu, São Justino, todos eles repetiam a mesma frase. Eles diziam essa mesma frase de boca em boca. Eles diziam em latim, de Mariam nunquam satis. De Maria nunca se fala pouco. De Maria tudo que você falar ainda é pouco. Ainda não chega a 1/1000 do que é a figura de Nossa Senhora na vida do cristão. Eu posso pregar a vida inteira, eu não vou falar nada do que é Nossa Senhora. Não vou chegar assim a atingir o mínimo daquilo que ela é, daquilo que ela representa, do tanto que ela pode nos ajudar na nossa caminhada para Cristo. Então, de Maria nunca se fala pouco. Então, toda devoção a Nossa Senhora, às vezes a gente pensa, eu estou sendo devoto demais, eu estou rezando pouco para Cristo. Para com isso. Isso aí é tentação para te desviar do foco. Se você está com Nossa Senhora, você está com Cristo. Você vai a Jesus por Maria. Maria, ela não é a finalidade, mas ela nos leva a Cristo. Ela nos leva a Cristo. Então, quer dizer, se o enviado de Deus, que é o arcanjo Gabriel, saúda Nossa Senhora, ele veio enviado por Deus Pai, e ele honra Nossa Senhora. E depois ele diz o quê? A sombra do Altíssimo te cobrirá. É o Espírito Santo. E vai gerar no teu ventre o Filho de Deus. Então, olha aí a relação da Trindade. É a Trindade envolvendo Maria Santíssima. É o anjo que é enviado por Deus Pai, que vem anunciar a ação do Espírito Santo, e quando ela diz sim, Deus Filho já está dentro do ventre dela. O sim de Maria coloca dentro do ventre dela Jesus. Então, por isso que nós dizemos, bendito o fruto do vosso ventre. Santo Irineu, que é um santo lá do século III, começo da igreja, Santo Irineu, ele diz um negócio muito interessante assim, que isso aí todo indivíduo que não é devoto de Nossa Senhora deveria ler, todo protestante deveria ler isso aí, para passar a entender um pouco melhor a relação de devoção com Nossa Senhora. Santo Irineu, ele dizia o seguinte: Deus é perfeito. Isso não sou eu quem digo, é ele que diz. Deus é perfeito. Então, na lógica de Deus, Deus vence sempre. Deus vence sempre. E aí Santo Irineu dizia o seguinte: só que no tempo, esta vitória de Deus, ela não é evidente. Ela vai acontecendo aos poucos. Vai chegar uma hora que esta vitória será evidente, todo mundo vai ver que Deus venceu, que Cristo venceu, que o pecado foi vencido, que o inferno foi fechado, Isso vai se manifestar uma hora, mas ainda não se manifestou no tempo. Nós sabemos que vai, mas ainda não se manifestou. E aí Santo Irineu, ele dizia o seguinte: se na lógica de Deus, Deus vence sempre, tudo aquilo que Deus faz, Ele não desfaz. Ele pode mudar o plano temporariamente, mas no fim, Ele fará aquilo que Ele planejou. Por que Santo Irineu dizia isso? Como que Deus planejou a nossa vida enquanto seres humanos? Quando Deus cria o mundo lá no paraíso, com Adão e Eva, quais são os dons que Deus nos havia dado em Adão e Eva? A imortalidade, nós não morreríamos. A impassibilidade, o que é impassibilidade? Nós não sentiríamos fome, frio, dor, nenhum incômodo. Nos tocaria. E nós teríamos o dom da ciência infusa. Nós não precisaríamos estudar, minha profissão não existiria. Porque bastaria que uma necessidade se apresentasse a nós e, como o homem no paraíso estava em contato direto com Deus, bastava ele parar, pensar um pouquinho
e aí o conhecimento das coisas já estaria na cabeça do homem, porque o homem estava no contato direto com Deus. Então o homem teria o conhecimento das coisas como Deus conhece. E como Deus conhece as coisas? De uma vez só. Deus, ele conhece tudo por um ato de vontade. Basta Deus dizer, eu quero saber, ele sabe. Eu quero fazer, ele faz. Vocês podem ver na Bíblia como que Deus cria o mundo, mandando. Deus, ele vai dizer, faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo. E as coisas vão aparecendo por um ato de vontade de Deus. Então, esse é o plano inicial de Deus. Então, o que Santo Irineu diz? Deus, ele não desfaz o que ele fez. Ele não desfaz. Se o plano era esse, é isso que vai acontecer. Por um tempo, Deus adiou isso aí. Por quê? Porque veio o pecado. O que é o pecado? A desobediência do homem. Qual é o primeiro pecado do mundo? A desobediência. Adão e Eva tinham conhecimento, mas desobedeceram. Usaram a sua liberdade para desobedecer. Mas isso é temporário. Deus, ele vai resgatar e ele vai refazer as coisas do jeito que ele queria. E quando é que Deus começa a refazer isso? Em Cristo. E aí Santo Irineu, ele faz uma comparação que eu acho formidável. Santo Irineu, ele diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por um homem, por uma mulher que era virgem e imaculada. Eva, ela era virgem, e Eva era imaculada, ela não tinha pecado. O pecado entrou por uma árvore, entrou por um fruto, e entrou por um anjo, Lúcifer, que veio e seduziu. E aí Santo Irineu diz, Deus, como ele vence sempre, do mesmo jeito que o pecado entrou, ele sai do mundo. E como que o pecado sai do mundo? Por um anjo, por um homem, por uma mulher, por uma árvore e por um fruto. Pela mesma coisa. Então, do mesmo jeito que Eva, a nossa primeira mãe, que era virgem e imaculada, foi seduzida por Lúcifer e comeu o fruto da perdição que desceu ao seu ventre para a perdição da humanidade, Maria recebeu a anunciação do anjo, ave cheia de graça. Ela era virgem, ela era e é imaculada, e ela recebeu o anúncio do anjo, dizendo assim, se você aceitar, o Espírito do Altíssimo vai te cobrir, você vai gerar um filho. E aí o que ela diz? Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E aí o que acontece? No ventre de Maria se forma Jesus. Eva comeu o fruto da perdição, que foi parar no seu ventre. Maria, pelo seu sim, colocou dentro do seu ventre o fruto da salvação. Maria, nova Eva. E não é por acaso, Santo Irineu dizia, o mais comum, Maria era judia, ela não era romana. O mais comum era o anjo aparecer para Maria e fazer para ela a saudação judaica. Qual é a saudação judaica? Shalom. Shalom é uma palavra que a gente traduz por paz, mas não é paz. Shalom, na verdade, significa tudo que há de bom e de melhor é shalom. Seria o tudo de bom que a gente fala aqui em português, é o shalom. É a reunião de tudo que há de melhor é shalom. O mais comum seria o anjo falar com uma judia na linguagem de uma judia. Shalom, mas o anjo não diz isso. Ele usa a saudação romana, ave. E o que é a saudação romana? A saudação romana, ave, ela só era dada ao imperador ou à imperatriz de Roma, ave. Nossa Senhora, ela entendeu que o negócio estava complicado para o lado dela ali na hora que o anjo saudou já. Quando ela vê um anjo que é um enviado de Deus a saudando, ela já entendeu que alguma coisa vinha ali. Ave cheia de graça. E Santo Irineu diz, entre várias saudações que o anjo podia usar, ele usou ave, porque ave é a palavra Eva ao contrário. Maria é a Eva invertida. A primeira Eva se perdeu comendo o fruto da perdição. A nova Eva nos dá o fruto da salvação. Ave Eva. Maria é a nova Eva. Maria é aquela que traz a salvação no seu ventre. E também há um homem, assim como Adão estava no paraíso, enquanto Eva foi seduzida pela serpente, Jesus, antes mesmo de se encarnar no ventre de Maria, já estava ali, a Trindade estava ali sobre ela. E, assim como Adão ficou silencioso diante do pecado, Jesus também ficou silencioso 9 meses no ventre da mãe dele. Sendo Deus, ele se rebaixou no último, renegando o seu poder e se fazendo homem como todos os homens. Vocês já pararam para pensar que loucura que é o mistério da encarnação, Aquela música velha do Padre Zezinho, Maria de Nazaré falava, Maria que fez o Cristo falar, que fez Jesus caminhar. Para pensar, Jesus é Deus e tinha que chorar para mamar. Vocês já pararam para pensar isso? Deus, Criador do céu e da terra,
sendo amamentado por uma criatura dele. Se Deus parar de pensar em qualquer criatura, as criaturas elas são aniquiladas, elas desaparecem. Imagina, Deus tomando o lugar da criatura, tendo que chorar para mamar, tendo que dar a mão para a mãe para aprender a andar, né? Tendo que reclamar de dente que está nascendo, tendo que sofrer. Santo Afonso de Ligório dizia, Jesus teve 2 derramamentos de sangue. Só o primeiro já seria suficiente para salvar a humanidade. Quando foi o primeiro derramamento de sangue de Jesus? Com 8 dias de nascido, porque todo menino judeu faz a circuncisão. Ali foi o primeiro derramamento de sangue de Jesus. Só aquele derramamento de sangue já era o suficiente para salvar a humanidade, mas ele quis a cruz. Então olha que coisa, então a salvação entra de novo por um anjo, uma mulher, um homem, por uma árvore e por um fruto. Agora onde é essa árvore? Não é por acaso que Jesus vai morrer crucificado, pregado em 2 travas de pau, fincado no chão, como uma árvore. E na árvore da cruz, esta árvore ela é regada pelo sangue de Cristo. E o fruto que é dado na árvore da cruz é o próprio Cristo. E assim como Eva estendeu a mão para colher o fruto da perdição, Maria estende os braços para recolher o filho morto da cruz. Maria, nova Eva. Maria é aquela que colhe o fruto da salvação. Quando nós vemos aquela imagem da Pietà, por acaso, a hora que eu cheguei aqui, eu bati o olho, eu ia falar disso, eu até vi. Tem a Pietà aqui, do Michelangelo, aqui o cartão, que é a estátua de Nossa Senhora segurando o Cristo morto no colo. É Maria colhendo o fruto, o bendito fruto de seu ventre que pendeu na cruz, para a nossa salvação. Então, do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo, o pecado saiu do mundo. Não é à toa que a ladainha de Nossa Senhora, na igreja, nós invocamos Nossa Senhora com vários títulos. Entre os vários títulos que nós chamamos Nossa Senhora, tem 2 que são bastante significativos. Nós chamamos Nossa Senhora de a escada de Jacó, porque lá no Antigo Testamento, Jacó teve uma visão. Esta visão é uma visão profética da Virgem Maria. É muito interessante. Santo Tomás de Aquino ele ensina o católico a como ler a Bíblia. Tem gente que pensa que ler a Bíblia é fazer que nem protestante faz. Você abre, vamos ver o que Deus tem a me dizer. Aí você abre em qualquer lugar e lê. Isso aqui não é um oráculo, tá? Isso aqui não é uma mãe de santo que você consulta para ver o que vai te falar. A palavra de Deus não é assim que se lê. Não é essa relação correta que nós devemos ter com a Sagrada Escritura. Qual é a relação correta? Santo Tomás de Aquino ele nos ensina. Ele diz assim, quando o cristão vai ler, o católico vai ler a Bíblia, ele tem que pensar no seguinte: tudo que está lá no Antigo Testamento é profecia de algo que ainda viria. Tudo que está no Novo Testamento é acontecimento, é o cumprimento das profecias. E tudo que está depois dos evangelhos é sacramento. Então olha que interessante. Então Santo Tomás ele dizia que Deus se comunica com a humanidade dessa maneira, pela profecia, pelo acontecimento e pelo sacramento. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tudo se refere a Cristo. O Antigo Testamento todo está falando de Cristo. E se fala de Cristo, fala de Nossa Senhora. E a imagem profética de Maria é a escada de Jacó. Jacó, que é um dos patriarcas judeus, ele teve uma visão de uma escada, por onde essa escada descia do céu e vinha até a terra, e por essa escada os anjos subiam e desciam. Por que Maria é a escada de Jacó? Porque foi por ela que o Verbo eterno de Deus veio ao mundo. Então, quem somos nós para dizer que não precisamos dela? Se Deus, que não precisa de ninguém, quis precisar dela, Deus que poderia deixá-la de lado, quis precisar dela, quem somos nós? Se eu digo que eu não preciso de Nossa Senhora, eu me coloco num posto acima de Deus. E quem se coloca acima de Deus, vocês já sabem, na Sagrada Escritura, quem é? O diabo. Então, se você quer saber de qual lado você está, é só você fazer esse exame de consciência bem rápido. Se você diz que você não precisa de Nossa Senhora, você se coloca acima de Deus, porque Deus não precisa dela, mas Ele quis precisar. Se você diz que não precisa, você está se colocando acima de Deus. Certo? É muito simples. Isso fique para a nossa reflexão. Nós devemos sempre ser devotos de Nossa Senhora. Nunca é demais amar Nossa Senhora. Tá? Aí a gente ouve, às vezes, muita gente dizer por aí: eu sou filho de mãe protestante, então eu cansei
de ouvir falar mal de Nossa Senhora desde criança. Eu sou treinado. Todos os argumentos contra Nossa Senhora, eu sei de trás para frente, de frente para trás. A minha mãe, infelizmente, hoje em dia, ela está fazendo um caminho lento, mas está fazendo um caminho de volta para a Igreja Católica. E é interessante, né, que a grande pedra no sapato do protestantismo é a devoção, o amor a Nossa Senhora. E aí é interessante como que isso afasta a pessoa, às vezes até de Deus, sem que a pessoa perceba. Então eu ouvia muito quando era criança esse argumento, né, que a minha mãe dizia, outros parentes meus diziam, né, diziam assim: mas Maria é uma pessoa comum, né? Quem é ela, né, em relação a Deus? Mas espera lá, então você está colocando a coisa do lado errado. Nossa Senhora, em relação a Deus, ela não é nada, porque em relação a Deus ninguém é nada, certo? Então, em relação a Deus, de fato, realmente, Nossa Senhora não é nada. Agora, em relação a nós, ela é santíssima, puríssima, castíssima, imaculada. Tudo que nós não somos, ela é. Então, em relação a nós, entre nós e Maria há uma distância imensa em termos de perfeição, mas há uma proximidade imensa, porque ela é nossa mãe, é a maternidade divina, que não é só para Jesus, mas é para a humanidade inteira. Então, pela maternidade, ela é muito próxima a nós. Pela perfeição, nós estamos muito longe dela. Então, em relação a Deus, sim, nós podemos dizer que Nossa Senhora não é nada. Mas em relação a nós, é tudo. Certo? Então, nunca é demais amar demais Nossa Senhora. Certo? E, aliás, a gente tem que pensar no seguinte: quem foi que criou o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Quem criou esse mandamento? Deus. E onde está Deus, né? Deus Pai, está também Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, ela é indivisível, Deus é uno e trino. Então, quando Deus ditou para Moisés o 4º mandamento, Jesus estava lá, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar a sinuca de bico, que é a encarnação do Verbo? Jesus, ao se fazer homem, ele teve que se submeter à lei que ele mesmo criou, porque ele criou a lei, honrar pai e mãe. E ao se fazer homem, ele teve mãe. Então, enquanto homem, ele deveria obedecer a sua mãe. Isso explica o milagre das bodas de Caná. Honrar pai e mãe não é só respeitar, mas também obedecer. O Evangelho de Lucas vai dizer que o menino Jesus, depois que ele se perdeu no templo, né, foi encontrado, Nossa Senhora deu um pito nele lá, ele foi para Nazaré e o Evangelho diz: e lhes era submisso. Jesus passou 30 anos da vida dele obedecendo Nossa Senhora, para viver só 3 anos fora de casa. Quem somos nós então? Jesus, antes de ter a vida pública dele, ele permaneceu toda a vida oculta junto de Maria. Ele ficou muito mais tempo obedecendo Nossa Senhora do que pregando. Então que a gente aprenda isso, sabe? Se a gente quer ser bom cristão, bom pregador, bom pai, boa mãe, que a gente passe mais tempo obedecendo a Nossa Senhora. E a ordem que Nossa Senhora vai nos dar, o Evangelho já nos deu: fazei tudo o que Ele vos disser. A gente já sabe que obedecer a Nossa Senhora é isso, é fazer tudo o que Jesus nos disser, certo? E Nossa Senhora, como mãe, atenta, ciosa, assim, cuidadosa pela salvação dos seus filhos, Nossa Senhora, na história da igreja, com permissão de Deus, certamente, ela veio várias vezes nos recordar das verdades do Evangelho que a gente vai esquecendo, né? Há 5 dias atrás nós celebramos o centenário das aparições de Fátima, né? Fátima foi um evento estrondoso, né? Se passaram 100 anos e ainda tem muita coisa para a gente aprender, entender a respeito dessa aparição de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora, ela falou para os pastorinhos, mas é interessante o que ela diz para Lúcia, né? Quando Nossa Senhora pergunta se eles queriam sofrer pelos pecadores, né? Pescadores é Nossa Senhora Aparecida, né? Já há 300 anos, né? Esse ano também. Mas Nossa Senhora de Fátima, ela pergunta para os 3, vocês querem sofrer e se sacrificar pelos pecadores? Eles disseram que sim. E aí Nossa Senhora, ela anuncia para o Francisco e a Jacinta se eles estavam a fim de levar isso até as últimas consequências, que se estivessem eles iriam morrer e logo. E eles disseram que sim. E a Lúcia, ela sentiu que ela ficou para trás. E ela pergunta para Nossa Senhora, falou: e eu? Né? Eles vão, né, para junto, e eu não vou para o céu junto com a senhora? E aí Nossa Senhora vai dizer para a Lúcia: você ainda fica aqui algum tempo, que eu preciso que você diga aos outros aquilo que eu te disse.
Então, a aparição de Fátima, ela não é algo restrito ali às 3 crianças, é algo para o mundo, é algo para nós. Entre as mensagens mais terríveis que Nossa Senhora traz, ela vai dizer para as crianças, ela vai dizer assim: há muitos pecadores que vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por eles. E então ela pede às crianças, falou: vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores? E as crianças disseram que sim, sem saber como fazer. Na hora que eles estavam voltando para casa, voltaram conversando sobre o que Nossa Senhora tinha falado, e a Jacinta, que era a mais novinha deles, ela viu uma corda de amarrar vaca, jogado no chão, uma corda bem grossa, cheia de fiapo. E aí ela disse para o irmão, o Francisco, e para a Lúcia, a prima, disse assim: olha aí essa corda é grande, dá para a gente cortar um pedaço para cada um de nós. E aí os outros não entenderam, falaram assim: mas para quê? O que você está pensando? Falou: a gente pode amarrar na nossa cintura essa corda, e essa corda vai ficar pinicando a gente, então nós vamos oferecer isso pelos pecadores, vai ser a nossa penitência. E eles ficaram com a corda amarrada na cintura dia e noite. Na outra aparição, Nossa Senhora, eles nem tinham contado nada, Nossa Senhora mesmo puxou o assunto. Ela disse assim, Jesus, ele está muito contente com vocês, pelos pequenos sacrifícios que vocês oferecem, mas Jesus não quer que vocês durmam com a corda. Então Nossa Senhora até moderou a penitência deles, falou assim: de noite vocês podem desamarrar a corda, tragam a corda amarrada na cintura só durante o dia. E assim eles fizeram, e aí eles começaram a achar que aquilo era pouco. Numa outra aparição, eles perguntam a Nossa Senhora se tinha mais alguma coisa que eles podiam fazer. E Nossa Senhora fala: vai chegar um tempo que vão vir grandes sofrimentos, que vocês aceitem os sofrimentos, unindo os sofrimentos de vocês aos sofrimentos do meu filho. Isso vai agradar Nosso Senhor. A aparição de Fátima também, ela tem algo de esperança e algo de terrível, porque os pastorinhos, eles narram que Nossa Senhora sempre falou com grande ternura, mas também com um tom de tristeza. Nossa Senhora não sorriu nenhuma vez na aparição de Fátima. As crianças narram isso, que nunca a viram sorrir, porque Nossa Senhora falava do pecado. E Nossa Senhora dizia claramente: as pestes, as doenças, as guerras no mundo são fruto dos pecados do mundo, principalmente os pecados contra a pureza. Isso é grave. Nossa Senhora falou isso em 1917. Lá já tinha pecado contra a pureza que provocou essas guerras, essas pestes, essa matança de pessoas. Imagina hoje. Então o que nós vemos hoje é fruto do pecado do mundo, é fruto também do nosso pecado. E a mensagem de Nossa Senhora, de certa forma, ela continua sem resposta até hoje. Nossa Senhora ainda continua dizendo a todos nós aqui: é preciso de gente que reze e que se sacrifique por aqueles que não rezam, por aqueles que não se sacrificam, por aqueles que não fazem penitência. Não adianta aqui a gente ficar pregando, falando mal de quem está lá fora, de quem não está na igreja. Não, é justamente o contrário. Quem está é que deve se sacrificar por aqueles que não estão, é que deve fazer penitência por aqueles que não estão. Às vezes a gente pensa muito assim: eu queria que meu irmão estivesse aqui, que minha mãe estivesse aqui, que meu pai estivesse aqui, mas ele não está, mas você está. Então você vai rezar por ele, você vai rezar por aquele que não está aqui, você vai rezar por aquele que é difícil na sua família, na sua casa, você vai entregar nas mãos de Nossa Senhora aquele que por conta própria não vai se entregar, então você entrega. E isso é o que? É aquilo que nós professamos todo domingo na missa e toda vez que a gente reza o credo, que eu creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Todos ajudam a todos, todos rezam por todos. As almas dos santos que estão no céu rezam por nós que estamos vivos. Nós que estamos vivos rezamos por aqueles que estão no purgatório e por outros que estão vivos e que não se converteram. Aqueles que estão no purgatório, que receberam a nossa oração e que por ela são libertos e vão para o céu, se tornam nossos intercessores e rezam por nós. E assim todos rezam por todos e todos se ajudam. Isso é a comunhão dos santos. Vocês já pararam para pensar quanta gente nos ajuda sem a gente saber?
Às vezes é a oração de um indivíduo que está lá do outro lado do mundo, colocando na intenção do terço dele, falando para Jesus: olha, por aquele católico frio, que não reza direito, que o Senhor Jesus alcance essa pessoa. E aí às vezes é a oração desse que vai me alcançar. E aí ele não sabe disso, eu também não sei, mas Deus sabe. E no fim, todos nós teremos conhecimento disso no céu. Quando a gente reza pelos defuntos, pelas almas do purgatório, quantas pessoas a gente ajuda a salvar? E essas pessoas vão para o céu, quem está no céu é santo. E essas pessoas se tornam intercessores nossos. Vocês já pararam para pensar que muita coisa na sua vida você não pede, você alcança? Quanta coisa, eu mesmo, quanta coisa, você também, quanta coisa, você, todo mundo. Eu já tive emprego que eu não pedi e eu alcancei, eu queria até, mas não tinha pedido para Deus e alcancei. Vai saber de onde veio isso aí, vai saber se não é alguém por quem eu rezei e essa pessoa saiu do purgatório, foi para o céu e rezou por mim. Esse intercessor alcançou de Deus uma graça que eu nem pedi. Santa Brígida, ela dizia o seguinte: na terra, nós cristãos, nós elegemos os nossos amigos no céu. Aquele santo, aquela santa que nós às vezes lemos a vida, conhecemos a devoção, nós nos aproximamos desse santo para ser amigo dele. Mas Santa Brígida diz algo muito bonito. Ela diz que há santos que nós não nos aproximamos deles, mas eles se aproximam de nós e se tornam nossos intercessores sem que o saibamos. E nós vamos conhecer no céu a graça que nós recebemos disso, é a comunhão dos santos. E na comunhão dos santos, a rainha de todos os santos é a Virgem Maria. Então que nós possamos confiar a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora. E eu faço um convite, um desafio para encerrar essa reflexão dessa noite. Quem ainda aqui não conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria de São Luís de Montfort, é um livrinho pequenininho, né? Quem não conhecer esse livro, fica como lição de casa aí para vocês procurarem esse livro, né? Procurem por esse livro. É um livrinho pequenininho, fácil de ler, né? Não demora muito. E eu faço um desafio maior ainda. Esse Tratado da Verdadeira Devoção, ele é um caminho espiritual que foi revelado por Deus a um santo da igreja, São Luís Maria Grignion de Montfort. É um padre do século XVIII que era devotíssimo de Nossa Senhora e teve a inspiração de desenvolver esse método. O que é esse método? Esse método é o seguinte: você lê lá o tratado e ao final você faz um pacto com Jesus Cristo, mas pelas mãos de Maria. O que é esse pacto? Você se consagra a Jesus pelas mãos de Maria, mas com um detalhe: quem faz essa consagração entrega a Nossa Senhora todos os seus méritos. Tudo que você fez de bom na sua vida passada, você entrega a Nossa Senhora. Então já não é mais seu, porque tudo que a gente tem de mérito bom serve para a nossa salvação no céu. Mas essa consagração você dá tudo a Nossa Senhora, e você dá também todos os seus méritos futuros, você não fica com nada. É por isso que a gente diz que é a divina escravidão. Você se torna escravo de Nossa Senhora. O que o escravo faz? Ele cumpre o que o dono manda. E o que a Senhora nos manda? Fazei tudo o que Ele vos disser. Nós damos tudo a ela. Aí, eu passei uns 10 anos da minha vida meio com medo, né? Que eu falava assim: amor, vou dar tudo para Nossa Senhora, não vai sobrar nada para mim, né? E aí, como é que eu vou fazer no fim? Quando eu morrer, o que eu apresento para Jesus de bom? Depois eu comecei a pensar bem. Eu falei, isso aí é um orgulho, né, da minha parte, porque o que eu tenho de bom, meu mesmo? Né? Nada. São Jerônimo, uma vez, ele queria oferecer algo de bom para Jesus. E aí ele começou a pensar, o que eu vou dar para Jesus? Tudo que ele pensava, ele falava, pô, tudo que eu penso, Deus me deu. E aí ele resolveu rezar e pediu para Jesus que o Senhor me mostre algo que é meu e que eu possa te dar. E aí ele teve uma experiência mística. Depois que ele comungou, ele ouviu a voz de Jesus dizendo para ele: me dá o seu pecado, essa é a única coisa que é sua mesmo, o resto foi tudo eu que dei, né? E aí São Jerônimo ficou muito desapontado, né? Ele falou, puxa vida, né? É só isso que eu tenho para dar? Mas Jesus disse, mesmo isso eu quero que você me dá o seu pecado, e assim você não peca mais.
e assim você é meu. Então, que nós não tenhamos medo de dar tudo a Nossa Senhora, e que a gente deixe de ser besta, né? Porque se a gente é escravo de Nossa Senhora, se nós estamos dando tudo a ela, ela não nos dará tudo que a gente quer, mas ela nos dará o tudo, que é Deus, né? É o que a gente reza na Salve Rainha: mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Que esse seja o nosso pedido, Nossa Senhora, que ela nos mostre Jesus, nessa noite de hoje, e que lembremos disso, né, durante a nossa semana. O verdadeiro devoto de Maria não se perderá jamais. Se você não é consagrado a Nossa Senhora, leia o tratado, faça a sua consagração. Lá na minha paróquia o padre não conhece, o padre vai se assustar. Então faça aqui, conversa aqui na comunidade com qualquer um de nós aí. Escolha uma festa de Nossa Senhora e faça aqui na missa. Depois que a missa acabar, o Padre Nosso aqui faz, o Padre Luiz faz a consagração, né? Estava conversando com o Renato antes de entrar para cá, né? Nós dois somos consagrados no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu fiz a minha consagração no dia dela, né? Então que você escolha aí uma data de Nossa Senhora e faça também a sua. E eu vou dizer para vocês, como testemunho pessoal, eu sempre fui devoto de Nossa Senhora, mas depois que eu fiz a minha consagração como escravo de Nossa Senhora, isso é um testemunho assim pessoal meu, eu nunca mais deixei de ser atendido por Nossa Senhora naquilo que eu pedia, nunca mais, né, eu deixei de ser atendido, né? Eu tenho uma bebê de 6 meses, a minha mulher entrou em trabalho de parto dia 22 de outubro do ano passado, o dia de São João Paulo II, era a festa litúrgica de João Paulo II, e ela começou a passar muito mal, foi para a sala de parto normal, e os batimentos dela e da bebê começaram a cair rapidinho. A maternidade estava lotada, não tinha lugar na obstetrícia para fazer o parto, tinha que montar a sala de parto às pressas, e eu perguntei para a médica, eu falei, qual é o risco? Ela falou, o risco é total. Ela falou assim, o bebê talvez sobreviva, a sua mulher talvez não, né? E a gente fica meio bobo assim, eu ouvi isso, eu falei assim, mas como assim? Aí ela falou, é risco de óbito, de morte, né? Ela está sangrando demais, a pressão está caindo, o batimento está caindo. Ela falou, se ela morrer, se a gente tirar o bebê rápido, sobrevive o bebê, mas ela talvez não. E minha mulher também é consagrada a Nossa Senhora no mesmo dia que eu, Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. E eu pedi confiantemente a Nossa Senhora 2 graças: que a minha mulher não desmaiasse para poder ver o neném nascer, para poder ver, tirar a bebê, né, que ia ter que fazer cesárea, e que ela não morresse nem a bebê. A bebê já estava com o cordão enrolado e já estava sem oxigenação, com perigo de ficar com a visão afetada ou ficar surda por conta do tempo que passou, tal, as complicações. A bebê nasceu perfeita, sem problema nenhum, e a minha esposa, embora tenha tido ali hemorragia, tudo isso, teve risco de óbito, mas à noite já estava no quarto, fora de qualquer perigo, de qualquer risco, né? Então eu digo isso para vocês porque quem é escravo de Nossa Senhora, o auxílio, a mão de Nossa Senhora sobre nós é algo sensível. Eu estou falando isso, se você não é, então corre, você está perdendo tempo, né? Então larga a mão de ser besta, compra um tratado, né? Leia e faça a sua consagração a Nossa Senhora. Se entregue a Nossa Senhora, né? E de Maria, né, nós temos sempre a certeza de que ela nos mostra e nos leva a Jesus. E é essa graça que nós vamos pedir então, encerrando essa nossa reflexão. Nós queremos te pedir então, mãe, feche então os seus olhos aí. Eu queria te convidar a fazer esse pedido. Mãe Santíssima, que a Senhora me tome no dia de hoje nos teus braços, que a Senhora possa me auxiliar, que a Senhora possa me ajudar em todas as minhas dificuldades, que a Senhora realmente me tome como seu filho. Se até agora, se até hoje eu não me comportei como seu filho, se eu não consegui viver como teu filho, me ensina, mãe, a ser filho,
Me ensina, Mãe, a te obedecer. Me ensina a fazer tudo o que Jesus me disser.